Bom dia, gente. Ontem nós falamos é, do, do futurismo, falamos do cubismo e do futurismo. Não cheguei nem a completar sobre o futurismo, como vocês sabem. Ontem eu falei de algumas manifestos futuristas, que aí vocês viram o emprego do substantivo duplo. Vamos ver algumas características para que vocês identifiquem quais são manifestos futuristas da literatura futurista. Projeto estético renovador, linguagem jovem contestadora das convenções, revolução da linguagem literária é igual a maior importância do movimento. A destruição da sintaxe e a disposição das palavras em liberdade. O emprego de verbos no infinitivo, com vistas à substantivação da linguagem, a abolição dos adjetivos e dos advérbios, o emprego do substantivo duplo, por exemplo, praça, funil, mulher, golfo, em lugar de substantivo acompanhado de adjetivo. E abolição da pontuação, que seria substituída por sinais de matemática mais, menos, igual, dividido, maior que, menor que, e pelos sinais musicais, a destruição do eu psicologizante. Então, essas são as características de uma poesia simbolista. Então, aí vocês viram algumas formas como você vai identificar, né? Destruição da sintaxe e a disposição das palavras. Quando falamos de destruição da sintaxe, que a sintaxe é o que organiza as palavras, por exemplo, sujeito, predicado, objeto. E às vezes eles destruíam essa sintaxe, eles não vinham com essa organização. Então, aí é um exemplo. A importância do futurismo. O movimento futurista impulsionou decisivamente toda a arte da vanguarda, tanto na Europa como a não europeia. No Brasil, ele foi o principal estímulo artístico e intelectual dos jovens renovadores de São Paulo, que é a Semana de Arte Moderna, a tal ponto que os mesmos eram conhecidos durante os primeiros anos da década de 1920, mais como futuristas do que como modernistas. Então, eles eram conhecidos como futuristas. Inclusive, teve um escritor que foi chamado de futurista, só que eles não queriam ser associado ao futurismo justamente por em consequência do fascismo, porque vocês viram que o futurismo apoiou o movimento fascista e eles não queriam ser associados a este movimento. Então, é por isso que eles não queriam por causa do apoio, mas que o modernismo foi conhecido mais como futurista que mesmo como modernista, porque era uma escola nova, com novas formas de fazer arte. Então, vamos lá. Aqui diz assim: a importância do futurismo. Assim, a palavra futurismo passou a designar qualquer postura inovadora na arte, levando Oswald de Andrade a saudar em 1921 o jovem poeta Mário de Andrade, com um artigo intitulado O Meu Poeta Futurista. Temendo a identificação com o fascismo, Mário vem a pouco negar, mais do que o movimento futurista, a figura de seu líder. No prefácio de Paulicéia Desvairada, afirma: a importância do futurismo. Não sou futurista, de Marinetti. Disse e repito: tenho pontos em contato com o futurismo. Oswald de Andrade, chamando-me de futurista, errou. Em Portugal, notadamente entre 1910 e 1920, houve uma maior identidade entre os modernistas da primeira hora e o futurismo. Já os primeiros números da revista Orfeu, de 1915, encontramos textos futuristas de Fernando Pessoa e de Mário de Sá Carneiro. Neste caso, essa revista
Orfeu foi a revista que inaugurou o modernismo em Portugal, no ano de 1915. E aí nós temos aí, como representante dessa revista e que participa da revista, Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro, que são os dois maiores escritores lá do modernismo português. Aí nós temos o Ode Triunfal, igual o texto futurista de Álvaro de Campos, Heterônimo de Fernando Pessoa. A dolorosa luz dos grandes lâmpadas elétricas da fábrica. Tenho febre e escrevo rangendo os dentes, fera com a beleza disto. Para a beleza disto totalmente, desconhecida dos antigos. Ó rodas, a engrenagem, RRR eterno. Forte espasmo repetido de maquinismos em fúria. Então você viu aí uma poesia de um heterônimo, porque Fernando Pessoa ele criava heterônimos, depois eu vou falar mais sobre isso. Era o Álvaro de Campos, era um dos heterônimos, que ele escreveu uma poesia chamada Ode Triunfal, e aí ele fala das velocidades, da luz, das lâmpadas, da eletricidade, das fábricas. Ele inclusive imita aí o ranger de uma roda e usa um monte de R repetido que está mostrando as engrenagens. Então é uma forma de símbolo, de desenho aí, uma poesia futurista. Ode ao burguês, poema futurista de Mário de Andrade. Eu insulto o burguês Nico, burguês, a digestão bem feita de São Paulo. O homem curva, o homem nádegas. O homem que, sendo francês, brasileiro e italiano, é sempre cauteloso pouco a pouco. Ódio, insulto, ódio e raiva, ódio mais ódio. Fora o bom burguês. Então você viu aí também, ele falava que não queria ser chamado de fascista, mas aí você observa que ele está aí criticando o burguês de São Paulo, chamando de homem nádega, e ao mesmo tempo aí com ódio, insultando as pessoas. Então, poesia aí, Ódio ao Burguês, de Mário de Andrade, brasileiro. Agora nós vamos ver o expressionismo. A obra mais importante do expressionismo é O Grito, de Edvard Munch. Vocês estão vendo que ele é uma época da Segunda Guerra Mundial, quando ele quis expressar o sentimento. Então, o expressionismo é isso, é expressar o sentimento. A pessoa está sofrendo tanto que resolve. Aí o grito de Munch expressa o desespero da figura humana em cima da ponte. Quer ser grita. O grito é de angústia, as formas sinuosas do céu e da água e a forte diagonal da ponte conduz o olhar do espectador diretamente para a boca que se abre num grito. Parece expressar uma terrível solidão existencial. Duas figuras estão vindo em sua direção. Serão elas os motivos do grito? Serão elas a morte ou a salvação? Então aí, olha, essa obra famosíssima, caríssima, uma das obras mais caras do mundo. O expressionismo é um movimento expressionista, surgiu em 1910 na Alemanha, trazendo uma forte herança da arte do final do século XIX, preocupada com as manifestações do mundo interior e com uma forma de expressá-las. Daí a importância da expressão, ou seja, da materialização numa tela e numa folha de papel, de imagens nascidas em nosso mundo interior, pouco importando os conceitos estão vigentes de belo e feio. Expressionismo. O objetivo dos expressionistas era combater o impressionismo, tendência da qual eles provinham. O impressionismo consistia em uma corrente da pintura que valorizava a impressão, isto é, era uma arte sensorial e subjetiva quanto ao modo de captação da realidade. Na relação entre o artista impressionista e a realidade, o movimento de criação vai do mundo exterior para o mundo interior, quer dizer, é de fora para dentro. Já o expressionismo é o contrário. Já o expressionismo ocorre o oposto. O movimento da criação parte da subjetividade do artista, do seu mundo interior em direção ao mundo exterior, quer dizer, sai de dentro para fora. Assim, para o artista expressionista,
A obra de arte é reflexo direto de seu mundo interior e toda a atenção é dada à expressão, isto é, ao modo como forma o conteúdo livremente se une para dar vazão às sensações do artista no momento da criação. O expressionismo foi uma corrente artística que, pela deformação ou exagero das figuras, buscava a expressão dos sentimentos e emoções do autor. O artista expressionista buscava experiência emocional, preocupando mais-se com as emoções do observador do que com a realidade externa. Os autênticos precursores do expressionismo vanguardista apareceram no final do século XIX e começo do século XX. Entre eles, nós destaca Vicente Van Gogh, que é o mais importante, Paul Gauguin e Edvard Munch, quer dizer, o Edvard Munch é o autor do Grito. O principal pintor expressionista é o norueguês Edvard Munch. O Van Gogh teve uma grande participação, mas vocês estão vendo que o Edvard Munch, que é aquele autor do Grito, dos quadros intensamente dramáticos, é o mais importante, ele é norueguês. Aí tem o Van Gogh, obras de Van Gogh. Nós temos obras de Paulo Gauguin e do Munch, Edvard Munch, o Grito e outras obras que nós temos aí. O expressionismo, durante e depois da Primeira Guerra Mundial, o expressionismo assumiu um caráter mais social e combativo, denunciando os horrores da guerra, as condições de vida desumanas das populações carentes, etc. Possui um sentimento de fraternidade universal e desprezo pela civilização materialista, industrial, mecanizada. Fundamentos do expressionismo. A arte não é imitação, mas criação subjetiva, livre. A arte é a expressão dos sentimentos. A realidade que circunda o artista é horrível, e por isso ele deforma ou elimina, criando a arte abstrata. A razão é o objeto de descrédito. A arte é criada sem obstáculos convencionais, o que representa um repúdio à repressão social. Fundamentos do expressionismo. A intimidade e a vivência da dor derivam do sentido trágico da vida e causam uma deformação significativa, torturada. A arte se desvincula do conceito do belo e feio e torna-se uma expressão de contestação, tanto que o Grito vocês podem observar que ele não é uma obra bela. A arte expressionista, das artes plásticas, especialmente da pintura, a estética expressionista passou também a ser utilizada pela literatura, cinema, dança, música e teatro. Destaca os artistas da pintura, aí tem uns nomes que eu não sei dizer, Kandinsky, Chagall, além de Van Gogh, Cézanne, Gauguin e Munch. Na literatura nós temos Auguste Strand, Hermann Hesse, Thomas Mann. No teatro, Krause e Brecht. Na música nós temos Issenberg e no cinema Wiener. O expressionismo na literatura, combinações rítmicas, cortes surpreendentes, jogo de imagens ousadas, sublimação do patético e exaltação das paixões, liberdade léxica, o vocabulário, sintática, função e relação das palavras e frase e semântica e significado das palavras. A linguagem é fragmentada, elíptica, quer dizer, oculta, tem alguns, construída por frases nominais, quer dizer, não tem verbos, basicamente aglomerado de substantivos e adjetivos, às vezes até sem sujeito. Expressionismo na literatura. Despreocupação com a organização do texto em estrofes, com o emprego de rimas e da musicalidade. Combate à fome, à inércia, aos valores do mundo burguês. Expressionismo versus futurismo. O movimento expressionista tem em comum com o futurismo a disposição de demolir a cultura passada e criar um novo homem, mas dele se difere pelo pacifismo,
pelo sentimento de fraternidade e pelo desprezo ao materialismo industrial. Por não aderir ao nazismo, foi por ele destruído a partir de 1933, quando Hitler subiu ao poder. Então, vocês viram que eles têm algo em comum quando eles não querem mais falar de passado, porém, o que diferencia é que o futurismo, ele quer guerra, ele quer o dinheiro, as fábricas, enquanto o expressionismo é o sentimento da fraternidade, desprezo ao materialismo industrial. E por isso ele foi destruído pelo nazismo na época do Hitler. Expressionismo no Brasil. No Brasil, o expressionismo marcou uma forte influência no teatro de Oswald de Andrade e Nelson Rodrigues, na pintura Portinari, Emiliano de Cavalcante, Lázaro Segall, Anita Mafaldi e na poesia de Augusto dos Anjos. A Boba, nós temos aí um quadro de Anita Mafaldi, chamada A Boba. Temos aqui a série de Retirante, do Portinari, você já deve ter visto esses quadros. O Bananal, de Lázaro Segall. O de Cavalcante. O Dadaísmo. O Dadaísmo é uma outra vanguarda. Nós já vimos o quê? O futurismo, nós vimos o expressionismo e nós já vimos... Neste momento não estou lembrada. E agora nós vamos ver o dadaísmo. O Elefante Gelepte, de Marco Eixo. Aí nós temos uma obra dadaísta. O dadaísmo ele surgiu no ano de 1916, em plena guerra. Um grupo de refugiados em Zurique, na Suíça, iniciou o mais radical movimento da vanguarda europeia, o dadaísmo. O termo Dada foi escolhido ao acaso, abrindo-se o dicionário Lohhaus, no Cabaré Voltaire, ponto de encontro do grupo dadaísta de Zurique, por Tristan Tzara e outros artistas revoltados contra os horrores da guerra. Como eles estavam sem motivação, eles não tinham motivação nenhuma, não tinham objetivo nenhum, então eles resolveram escrever uma obra que não tinha nenhuma motivação, não tinha nenhum sentido, e chamada de dadaísmo. Foram lá no dicionário, abriram o dicionário, a palavra que eles encontraram, eles pegaram, mas segundo eles, dadaísmo significa nada. O dadaísmo caracterizou-se por um cunho fortemente anárquicos, expressando a rebelião da geração jovem contra os poderosos círculos internacionais e a burguesia acomodada. Foi um movimento anti-arte, contra a arte, por excelência, pois através das roaças e exposições extravagantes, agitações anárquicas, banquetes excêntricos e tumultuados, os dadaístas gritavam a sua trágica revolta, ridicularizando tradições e valores institucionais. O dadaísmo, a norma estética, era a lei do acaso, apregoando a poesia e a pintura automáticas, faziam poemas remexendo alguns recortes de jornais no fundo de um chapéu, misturavam tintas sem nenhum critério, convidavam os visitantes de suas exposições a quebrarem os quadros à vontade, por achavam que não tinham valor algum, choravam em casamentos, davam risada durante os enterros, enfim, pregavam e praticavam o mais absoluto inconformismo. Dadaísmo. Quando as obras artísticas é pequena e a produção do dadaísmo suíço, mas o movimento se espalhou para o mundo, sendo cultivado especialmente em Nova Iorque. Max Ernst utilizava montagens e colagens em suas obras, e Marcel Duchamp desenvolve a técnica do ready-made, com o qual é satirizado o mito mercantilista da civilização capitalista. A técnica do ready-made consiste em extrair um objeto do seu uso cotidiano, sem nenhuma ou com pequenas alterações, atribuir um valor. Então, eles pegavam aí o mictório, que é um lugar dos homens urinar, colocavam num determinado lugar e viravam uma obra de arte, um pneu de bicicleta pendurado num banquinho,
uma panela, qualquer objeto, eles colocavam em outro local e aí ali já tinha significado de obra dadaísta. O dadaísmo, na literatura, o dadaísmo caracteriza-se pela agressividade, pela a improvisação, pela desordem, pela rejeição a qualquer tipo de racionalização e equilíbrio, pela livre associação de palavras, a escrita automática, igual mais tarde aproveitada pelo surrealismo, e pela invenção de palavras com base na exploração apenas do seu significado. Canção de Dadá de Tristan Tzara. A canção de um dadaísta que tinha Dadá no coração cansava demasiado seu motor, que tinha Dadá no coração. O ascensor elevador levava um rei, pesado, frágil e autônomo, cortou seu grande braço direito e enviou ao Papa em Roma. O Manifesto de Dadá de Tristan, eu não vou mais continuar aqui, porque aí tem um manifesto dele, que eu escrevo um manifesto e não quero nada. Eu digo, portanto, certas coisas sou, por princípio, contra os manifestos, como sou também contra os princípios. Que cada homem grite a grande trabalho destrutivo, negativo a executar, varrer e limpar. A propriedade do indivíduo se firma após um estado de loucura agressiva, completa, de um mundo abandonado, entre as mãos dos bandidos que rasgam e destroem os séculos. Então aí é um manifesto que ele escreveu. A participação de André Breton, o importante poeta francês de André Breton, adere ao movimento dadaísta, mas logo acaba negando-se por achar que ele não levava a nada. Breton não concordava com a ideia de Tzara em manter a linha original do movimento. Como guerra terminara já havia alguns anos, era hora de reconstruir o que fora demolido, a Europa e a arte. Breton, então, abandona o grupo dadaísta em 1921, deu origem ao surrealismo, uma das mais importantes correntes, que eu vou deixar para outra aula, porque a aula já está muito longa. Então, bom dia para todos.